Oi, pessoal, dia 2 de dezembro de 2022, vamos analisar o mini índice do dia 1º de dezembro de 2022. Aqui temos algumas marcações passadas no vídeo anterior, são pontos de controle de possíveis defesas, né, nas regiões, e aí demos destaque neste grande volume aqui, do dia 24 de novembro, ó, como ele se destaca, tá? E até comentamos quando o preço estava aqui abaixo, comentamos que ele poderia vir a testar essa região, onde ele veio testar e agora está aqui consolidado, tá? Então é um ponto de extrema relevância, tanto que os pontos de controle aqui, ó, 112.450 e 111.350, é exatamente o corpo deste grande candle aqui do 15 minutos, tá? Então, vamos para a análise, tá? Voltar no minuto do dia 1º de dezembro. Observem aqui, ó, que o mini índice ele abre num gap de baixa, tá? Já na região de 112.450, tá? Em uma das extremidades daquele candle dos 15 minutos. E aí, o que ele faz? Ele começa a trabalhar abaixo, tá? Fez exatamente, tá? Ele fez praticamente a mesma coisa que fez no dia anterior, tá? Vamos só relembrar o dia anterior, essa mesma marcação, 112.450. O que ele faz? Só que ele abre um gap de alta, bate no 112.450, tá? Já tem uma resposta, tá? Uma defesa, ele volta na retração, tá? Junto com a Valuap aqui na retração e bate aqui novamente no fundo, tá? Em 111.350, tá? E aí ele, ontem, né, dia 1º, ele faz praticamente a mesma coisa, só que no sentido um pouco inverso, que ele abre um gap de baixo, tá? E aqui o pessoal defende, joga ele para baixo, ele volta aqui na retração, aqui eu não fiz nada, ele volta na retração aqui, ó, se traçarmos a retração, traçarmos essa retração aqui, ó, ele volta na região de 50, aqui eu fiquei observando, né? E aí o que ele faz aqui, ó? Ele faz um candle colorido na região, a capital já começa a sair da frequência, e aqui quando eu faço uma venda aqui, e pego um movimento, esse movimento aqui, até ó, aproximadamente aqui embaixo, tá? Cerca de 400 pontos. Eu esperava que ele viesse aqui, mas aí houve defesa, esse candle vermelho aqui, então protegi e deu trade aqui, tá? E aí depois ele ficou um pouco volátil nessa região, fez um grande volume aqui, e aí ele o preço começou a trabalhar acima desse grande volume aqui, ó. Traçarmos uma linha aqui, ó, ele começou a trabalhar acima desse grande volume. Aqui novamente, aí eu vi este ABC, minha segunda operação foi aqui, eu vi este ABC, volume no final, só que eu não esperei que andou fechar abaixo, porque aqui ele estava numa região de 50,61, exatamente nessa região, eu acreditei na venda, o stop curto, e por quê? Porque eu vi os fractais saindo da frequência aqui na região, eu coloquei a venda e trouxe novamente até mais ou menos essa região aqui. Essa foi minha segunda operação do dia. A entrada foi mais ou menos aqui, tá, nessa região, trazendo aqui novamente, em torno de 400 pontos. E aí, eu saí por almoço, e depois eu vi todo esse movimento muito bonito aqui, né?
Aí o pessoal da sala também comentou. Por quê? Olha que movimento bonito. Ele faz novamente um ABC para cima, novamente um ABC para cima aqui, volume no final, candle fecha abaixo, volta para testar, toca aqui na região de 112,450 que havíamos marcado, ponto de controle, e ele veio aqui, tá? Veio direto. E aí teve, onde foi? Aqui. Essa venda eu não fiz, tá, pessoal? Não fiz essa venda. Só que, quando chegou nesta região aqui, ó, esta região aproximada aqui, esse candle, acho que foi esse candle amarelo aqui. Aí eu falei pro pessoal da sala, o pessoal, assim, vai cair mais, né? A probabilidade é de fazer um movimento maior. E aí ele vem, faz todo esse movimento aqui maior, faz esse movimento maior, e eu fiquei monitorando. Por quê? No 15 minutos, vamos ver se no 15 dá para ver, aqui, no 15. No 15 minutos tínhamos esse ABC muito bonito aqui para baixo. Tá? B, C para baixo. E aí estávamos monitorando ele. Eu vou traçar a expansão dele aqui, ó. Vamos voltar para o 1 minuto. E aí ele chega nessa região, tem uma pequena defesa, e aqui ele volta em ABC novamente. Ele volta em ABC, formando padrão de expansão, formando este ABC aqui, ó. Volume no final, ABC volume no final, e aí ele vai embora. Só que aí ele volta novamente, ele volta em um pequeno ABC, testando aqui a região de 61,8. E aqui eu fiz uma pequena entrada, consegui trazer um pouco, ele foi embora. Ah, e quando ele chegou aqui, exatamente aqui, deixa eu, foi exatamente aqui nessa região aqui, ó. Eu reduzi a mão porque eu não opero, não costumo operar depois das 4 horas, mas eu vi essa oportunidade aqui. E aí, por quê? Porque ele fez um ABC, histograma gigante. E que ele fez um pequeno histograma nessa região para estar saindo da frequência, assim, vou vender aqui. Por que só por isso eu vou vender aqui? Não. Eu tinha outros parâmetros aqui para trás. Quais seriam esses outros parâmetros aqui para trás? Observem bem aqui. Minha entrada foi aqui. Estão percebendo que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, foi o que rompeu esse range, tá? Esse candle vermelho aqui, que jogou o preço para cima, foi ele que rompeu e mandou o preço para baixo. Aí ele veio aqui testar, né? E aí ele, como que ele vem? Ele já vem em um ABC. Perna C já tem outro ABC aqui também. Então aí eu entrei na venda aqui, com poucos contratos, né? Com a mão menor do que o normal. E aí ele volta para testar, quase me tira, porque meu stop estava um pouquinho aqui em cima, tá? Chegou a dar aqui
200 pontos, mas não saí. Fiquei esperando. Aí, como era o final do dia, coloquei meu alvo nesse ponto de 112, 111, perdão, 111,350. E aí ele me pagou cerca de 300 pontos aqui. Então foram essas operações do dia. E aí para hoje nós temos esses pontos de controle. Lembrando que não são indicações de compra e venda, são apenas pontos para serem observados durante o dia, tá, pessoal? E aí nós temos os 108.500, 110.000, 110.500, 112.200 e 114.800, tá? É uma grande probabilidade, tá? Que o índice começar a trabalhar aqui, ó, nessa região. Vou até marcar ele aqui um pouquinho mais à frente. Vou colocar dia 2, hoje é dia 2. Vou chamar marcado dia 2 do 12. Se o preço começar a trabalhar abaixo aqui desta região, ele tem um pequeno vácuo de liquidez aqui, tá? Tem um vácuo de liquidez aqui que ele pode ficar num range aqui um tempo, mas seria interessante que ele viesse na região dos 110.000. Por quê? Porque é uma região que ah, tem um bom suporte aqui, tá? Então vamos observar essa região aqui que é interessante caso ele venha aqui, tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos que ficaram até aqui assistindo o vídeo, tá? Se puderem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E qualquer pergunta, dúvida, é só deixar aqui no chat. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.